Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do módulo de robótica. Nessa semana, começaremos a trabalhar com os componentes necessários para a construção do nosso carro seguidor de linha. E nessa série composta por 2 vídeos, falaremos sobre os sensores que serão usados nesse projeto. Para a montagem dos circuitos, estaremos usando o Tinkercad. Já a parte que envolve a programação, faremos diretamente na IDE do Arduino. Antes de começar a falar dos sensores, é importante explicar o que é um robô seguidor de linha. Robôs seguidores de linha são robôs pré-programados que têm como objetivo detectar e seguir um caminho em uma superfície. Esse caminho geralmente é criado a partir de uma linha preta em uma superfície branca, ou de uma linha branca quando usamos uma superfície preta. No projeto que estamos desenvolvendo, nosso robô será um carro seguidor de linha. Agora que você já conhece o que é um carro seguidor de linha, vamos conhecer o primeiro componente que apresentaremos nesses 2 vídeos, o sensor infravermelho TCRT-5000. O sensor infravermelho TCRT-5000 pode ser considerado como os olhos do nosso carro. Afinal, será a partir dele que o Arduino enviará os comandos aos motores, fazendo com que o nosso carro siga em linha reta ou mude de direção, para a direita ou para a esquerda. Para compreender como podemos usá-lo, vamos conhecer um pouco melhor suas características. Nessa imagem, podemos observar que o sensor possui um emissor infravermelho, que seria esse LED azul, e um fototransistor, nesse caso o LED mais escuro. Também é possível visualizar os 4 pinos do componente. São eles: o VCC, que no nosso caso deve ser conectado ao pino de 5 volts do Arduino, o GND, que deve ser ligado ao GND do Arduino, D0, que deverá ser ligado a uma porta digital do Arduino, e por fim, A0, que pode ser ligado a uma porta analógica do Arduino. O funcionamento desse sensor é bem simples. Vamos analisar essa imagem começando pela figura B. O emissor infravermelho, representado aqui pelo LED vermelho, envia o sinal. Esse sinal, ao encontrar uma superfície de cor clara, retorna em grande quantidade e é capturado pelo fototransistor, exemplificado nessa figura pelo LED branco. Já na figura A, podemos observar o mesmo processo sendo realizado, porém em uma superfície de cor escura. Diferente do caso anterior, aqui, quando o sinal infravermelho encontra uma superfície de cor escura, a grande maioria do sinal é absorvido por essa superfície. Com isso, quase nenhum sinal é retornado. Utilizando a programação, podemos identificar de 2 formas a quantidade de sinal retornada, ou seja, capturada pelo fototransistor. A primeira é usando o pino analógico A0. Nesse caso, o sensor retornará um valor que pode variar de 0 a 1024, de forma que 0 representa a menor quantidade de sinal retornada e 1024 a maior quantidade. A segunda maneira é utilizando o pino digital D0. Neste caso, temos apenas 2 opções de retorno, que seria High, indicando que não houve retorno de sinal, ou Low, quando há retorno. Apesar do sensor TCRT-5000 não ter sido localizado no Tinkercad, podemos observar na imagem ao lado como é simples realizar a montagem do circuito para a utilização desse componente. Precisamos apenas fazer as conexões com os fios condutores conforme já citado anteriormente, ou seja, pino VCC conectado ao pino de 5 volts do Arduino, pino GND ligado ao GND do Arduino, D0 ligado a uma porta digital do Arduino e, por fim, o A0 ligado a uma porta analógica do Arduino. Como nosso objetivo é construir um carro seguidor de linha, estaremos utilizando apenas a porta digital do sensor, ou seja, a D0. Afinal, precisamos saber apenas se o carro está posicionado sobre uma superfície de cor escura, que seria a linha preta, ou sobre uma superfície branca, que no nosso caso significa que o carro está fora da linha preta. Com base nessas informações, poderemos enviar sinais para os motores do carro, para que a rotação seja intensificada ou diminuída, fazendo assim com que o carro mude de direção. Mas não se preocupe, essa parte veremos detalhadamente mais à frente em outros vídeos. Para testarmos nosso circuito, podemos usar uma simples programação como essa. Na primeira linha do nosso programa,
temos a definição do pino do Arduino que estará conectado ao pino D0 do sensor, em nosso caso, o pino 4. No setup, vamos definir que o pino 4 será usado como entrada, input. E como estamos apenas testando o uso do componente, usaremos o monitor serial para visualizar o que o sensor nos retorna. Para isso, precisamos informar a velocidade de leitura, que nesse caso é 9600. Já no método loop, estaremos lendo a informação retornada pelo sensor e imprimindo o resultado no monitor serial. Para isso, usamos a condicional if e else. Lembrando que o sensor retorna o valor high quando não há retorno de sinal e low quando grande parte do sinal é retornada e identificada pelo fototransistor. Prontinho! Após compilar e enviar o programa ao Arduino, basta clicar no botão Monitor Serial para acompanhar em tempo real se o sensor está sobre uma superfície de cor escura ou clara. Com isso, chegamos ao final de mais um vídeo, onde foi mostrado de forma simples como podemos usar o sensor TCR-T5000 para identificar se um componente está sobre uma superfície clara ou escura.